A capital russa entrou em um novo estágio de tensão silenciosa, um tipo de alerta que não se manifesta em explosões visíveis, mas na reorganização profunda de estruturas, rotinas e níveis de confiança. Não se trata mais de um protocolo reforçado por precaução. O que se observa é uma mudança de postura que revela um cálculo mais severo, como se a ameaça já tivesse deixado de ser uma hipótese distante e passasse a ocupar um espaço concreto dentro do próprio território. Relatórios recentes indicam que o sistema de proteção em torno da liderança russa foi ampliado para um nível raramente documentado. Não é apenas o aumento de agentes ou a presença ostensiva de segurança. Trata-se de uma arquitetura em camadas, onde cada aproximação é filtrada por múltiplos critérios, cada movimento é rastreado e cada interação passa por validações redundantes. O acesso não depende mais de credenciais isoladas, mas de uma sequência de confirmações que reduzem drasticamente qualquer margem de erro humano. Esse tipo de estrutura não surge apenas por precaução. Ele costuma ser adotado quando há percepção de risco interno, algo que ultrapassa o modelo clássico de ameaças externas. O foco deixa de ser apenas a defesa contra ataques diretos e passa a incluir a contenção de vazamentos, infiltrações e possíveis quebras de lealdade dentro do próprio sistema. Em termos estratégicos, isso altera completamente a natureza da segurança, que deixa de ser apenas física e se torna também política e psicológica. O ponto mais sensível dessa mudança está na ampliação da vigilância sobre o círculo próximo ao poder. Assessores, técnicos, operadores logísticos e até profissionais de apoio passam a ser incorporados dentro do escopo de monitoramento. Viagens são restringidas, comunicações são limitadas e dispositivos pessoais deixam de ter autonomia plena. Telefones desconectados de redes abertas, rotinas fragmentadas e deslocamentos imprevisíveis passam a ser regra. Cada detalhe busca eliminar padrões que possam ser explorados. Essa dinâmica revela um entendimento claro. Em conflitos modernos, a vulnerabilidade raramente está apenas na capacidade de ataque do adversário. Muitas vezes, ela se encontra na previsibilidade do comportamento interno. Um simples dado, uma rotina repetida ou uma informação aparentemente irrelevante pode se transformar em coordenada operacional. E quando isso acontece, a distância entre informação e ação se torna extremamente curta. A intensificação dessas medidas também se conecta com eventos recentes que ampliaram o grau de preocupação dentro da estrutura russa. Incidentes envolvendo figuras de alto escalão, especialmente aqueles que indicam vulnerabilidades em níveis estratégicos, funcionam como gatilhos para revisões completas de segurança. Não se trata apenas de reagir a um episódio isolado, mas de reavaliar toda a cadeia de proteção para evitar que situações semelhantes se repitam. Outro fator que pesa nesse cenário é o avanço das tecnologias de ataque assimétrico. Dispositivos pequenos, de baixo custo e difícil rastreamento, passaram a representar um desafio significativo para sistemas tradicionais de defesa. A capacidade de atravessar camadas de proteção sem necessidade de grande infraestrutura transforma o ambiente de segurança em algo muito mais complexo. O risco deixa de estar apenas em grandes operações e passa a incluir ações discretas com alto potencial de impacto. Nesse contexto, a estratégia adotada parece seguir um princípio claro: reduzir exposição, fragmentar rotinas e ampliar o controle sobre todas as variáveis possíveis. Locais utilizados com frequência são evitados, deslocamentos são alternados e agendas deixam de ser previsíveis. A ideia central é retirar do adversário qualquer possibilidade de antecipação. Sem padrão, não há referência. Sem referência, não há planejamento eficaz. Paralelamente, surge um elemento ainda mais delicado: a percepção de que ameaças internas podem ser tão relevantes quanto pressões externas. Em sistemas altamente centralizados, qualquer ruptura dentro da elite tem potencial para gerar efeitos em cadeia. Um conflito de interesses, uma disputa de influência ou mesmo uma divergência estratégica pode abrir brechas que, em um ambiente de tensão, se tornam perigosas. Históricos recentes reforçam essa preocupação. Episódios de instabilidade interna, mesmo que controlados, deixaram claro que o risco não está limitado ao campo de batalha tradicional. Ele pode emergir dentro das próprias estruturas de poder, alimentado por disputas, ressentimentos ou mudanças de alinhamento.
Esse tipo de risco é mais difícil de detectar e ainda mais difícil de neutralizar. Diante desse cenário, decisões que à primeira vista parecem apenas administrativas passam a ter um peso muito maior. A ampliação de órgãos de proteção, o reforço de competências institucionais e a redistribuição de responsabilidades indicam uma tentativa de consolidar controle em um ambiente que se tornou mais volátil. Não é apenas proteção individual, é preservação da estabilidade do sistema como um todo. Ao mesmo tempo, existe uma dimensão simbólica que não pode ser ignorada. A forma como essas medidas são percebidas, tanto internamente quanto externamente, influencia diretamente a narrativa em torno do poder. Um sistema excessivamente fechado pode transmitir segurança, mas também pode gerar interpretações de fragilidade. O equilíbrio entre proteção e imagem se torna um fator estratégico. Outro ponto relevante é o impacto psicológico dessas mudanças. Em ambientes onde a vigilância se intensifica e a confiança se torna seletiva, a dinâmica interna tende a se alterar. Relações passam a ser mediadas por cautela, decisões são tomadas com maior reserva, e o fluxo de informação se torna mais controlado. Isso pode aumentar a segurança, mas também reduz a espontaneidade e a velocidade de resposta em determinados contextos. No plano externo, a divulgação de informações sobre esse nível de proteção levanta questionamentos adicionais. Em cenários de inteligência, a exposição de detalhes raramente ocorre de forma neutra. Pode representar um alerta, uma forma de pressão ou até mesmo uma tentativa de influenciar percepções dentro do próprio sistema-alvo. A informação, nesse caso, deixa de ser apenas descritiva e passa a ser operacional. Isso leva a uma questão inevitável. Até que ponto o que é divulgado reflete a totalidade da situação e até que ponto faz parte de uma construção narrativa? Em conflitos contemporâneos, a disputa não ocorre apenas no campo físico, mas também no domínio da informação. A forma como eventos são apresentados pode ser tão relevante quanto os próprios eventos. Enquanto isso, a realidade prática se desenrola de forma silenciosa. Processos internos são ajustados, estruturas são reforçadas e decisões são tomadas longe do olhar público. O que se percebe externamente é apenas uma fração de um movimento muito mais amplo, que envolve cálculo estratégico, avaliação de riscos e adaptação constante a um ambiente em transformação. No centro de tudo isso permanece uma questão essencial. A segurança reforçada representa uma resposta a uma ameaça concreta, ou é também uma forma de antecipar cenários possíveis antes que eles se materializem? Em ambos os casos, o efeito é o mesmo: um sistema mais fechado, mais controlado e menos previsível. O cenário que se forma é marcado por uma vigilância permanente e por uma tensão que não se manifesta de forma explosiva, mas que se acumula de maneira contínua. Cada decisão, cada ajuste e cada medida adotada contribuem para um ambiente onde a estabilidade depende de controle absoluto sobre variáveis que, em outros contextos, seriam consideradas secundárias. No fim, o que se observa não é apenas um reforço de segurança, mas uma mudança estrutural na maneira como o risco é interpretado, classificado e neutralizado. A lógica deixa de ser reativa e passa a ser preventiva em nível máximo. A ameaça já não é tratada como algo que pode acontecer, mas como algo que está permanentemente em curso, exigindo respostas contínuas e ajustes constantes. Isso altera não só os protocolos, mas também a mentalidade operacional de todo o sistema. Cada decisão passa a considerar cenários extremos, mesmo quando não há evidências imediatas de sua concretização. Nesse ambiente, a linha entre proteção e confinamento se torna cada vez mais difusa, porque o mesmo mecanismo que impede uma vulnerabilidade também limita a mobilidade, exposição e até a dinâmica natural de funcionamento do poder. Essa transformação impacta diretamente a forma como o tempo é gerido. Rotinas deixam de existir como referência estável, agendas se tornam variáveis e deslocamentos passam a seguir lógicas não previsíveis. O objetivo não é apenas evitar um ataque, mas impedir qualquer tipo de antecipação por parte de um possível adversário. Ao eliminar padrões, elimina-se também a possibilidade de leitura externa. Porém, esse tipo de estrutura exige um nível elevado de coordenação interna.
onde falhas mínimas podem gerar consequências desproporcionais. Além disso, esse tipo de ambiente favorece a criação de camadas adicionais de redundância. Sistemas paralelos, rotas alternativas e estruturas duplicadas passam a existir como forma de garantir continuidade mesmo em cenários adversos. Não se trata apenas de evitar falhas, mas de garantir que, caso elas ocorram, não comprometam o funcionamento do todo. Essa lógica, embora aumente a resiliência, também eleva a complexidade do sistema, tornando sua gestão mais delicada e exigindo níveis ainda maiores de controle. O que se desenha, portanto, é um cenário onde segurança, informação e poder se fundem em uma única estrutura dinâmica. Nada é completamente exposto, nada é totalmente estático e tudo está sujeito à revisão constante. Nesse contexto, o verdadeiro movimento não está nas ações visíveis, mas nas decisões silenciosas que moldam o comportamento do sistema por dentro. É ali, longe dos olhos externos, que o equilíbrio é mantido e onde qualquer alteração pode redefinir não apenas estratégias, mas também o próprio curso dos acontecimentos.